TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo Homem. Abba, Pai! Bem, então vamos ao conselho da palavra do Senhor, primeira carta a Timóteo. Me impactou muitíssimo. E em toda esta semana vimos falando de finanças e de dinheiro. Eu respeito muito, porque me dá, às vezes, muito cuidado de você chamar as pessoas a que deem. Eu quero que deem o que é correto, mas eu não gosto de super entusiasmar para aproveitar-me de ninguém, para que aquele dê mais e depois a pessoa fique irada. Por isso eu nunca peço na rádio, nem campanhas, nem nada. Sempre vou investindo, não? E do que aqui damos, pois, então o compartilhamos. Mas nesta semana recebi que tem muita gente que nos escuta e que nunca tiveram essa oportunidade. São pessoas que deixaram de vir por razões que a pessoa não entende, mas de momento pegam zelo e separam uma quantidade que a eles vem bem. Porque, como vimos no Calqueu, Jesus estava atento ao que a pessoa dá. Porque ele disse que este Cornélio era um homem que ofertava, diz que suas ofertas subiram à presença do Senhor. Porque Deus vê a atitude do coração. Deus vê muitas coisas, e vamos ver isso aqui neste verso. Veja o que diz. Capítulo 6, no verso 10. Nunca eu havia visto esse verso da maneira como eu estive vivendo, como Paulo falou a Timóteo. Diz, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, o qual, cobiçando alguns, idolatrando, melhor dizendo, porque a cobiça é idolatria, se extraviaram da fé e foram traspassados por muitas dores. Isso me chamou muito a atenção de que há pessoas que amam o dinheiro, o idolatram, e entendemos que o melhor para romper com isso é semeando, dando. Agora, diz aqui que é a raiz não só de um mal, de todos os males. Parece que isto é o que destrói uma família. Por exemplo, há pessoas que amam tanto o dinheiro que não dão nem para as crianças, nem para ajudas internacionais ou fundos que às vezes recorrem para causas muito justas, não? Mas que não dão nada. Então, conseguem quantidades de dinheiro, mas então, como essa é a raiz de todo mal, então não desfrutam, porque essa raiz se levantou em meio de suas mentes e estão as impedindo de tal forma que, ainda que conseguiram o que queriam, que era recolher, ter boa quantidade de dinheiro, agora, por causa dessa raiz no interior da pessoa, pois chegou o sábado e não encontra o que fazer, chegou o domingo e não sabe o que fazer, ou sai discutindo, acontece algo, há um problema, um acidente, e ao parecer passam muitos anos e a pessoa não desfruta nada. Então, a ciência de semear é que os anjos, por causa de tua atitude, os anjos buscam a forma de que você desfrute a vida, de que estejas tranquilo, porque a tranquilidade é um fruto do Espírito. Às vezes, você sabe que tem pessoas que desperdiçam suas vidas. Eu tenho notado como Deus foi quebrantando-me pessoalmente. Por exemplo, quando eu me casei, pois vem uns recordezinhos, uns presentinhos da boda, da festa. Vem copos, cobertores, pois é como uma pessoa, principalmente a esposa de uma pessoa, começa a recolher e o primeiro bebê, guardar os primeiros sapatinhos.
e a primeira mecha de cabelos, guarda. Bom, então, de momento, dirigem suas vidas a uma série de coisas materiais que são muito boas. Mas que, de momento, a vida vai indo naquilo que a pessoa possui. E começa a idolatrar essas coisas e estão tão presos à cidade, estão tão presos ao ambiente, às amizades, que, de momento, surge um mover para a sua vida. E não, mas é que eu vou perder os amigos, vou perder a escola, vou perder esse ambiente, não posso, eu não poderia. E eu me lembro que eu fiz tantas mudanças por causa das minhas vidas, mas eu tive que me mudar como 22 vezes em 20 anos, imagina. E uma mudança me quebrava os copos, em outra se perdiam metade dos cobertores, e em outra desapareceu os sapatinhos e se molharam as fotos e os livrinhos que a pessoa tinha. E quando eu vim ver, bom, chegou um momento, depois de vários anos, que eu não tinha nada do que eu tive. Tudo era novo. E então, o desprendimento começou tanto que chegou o momento em que havia um mover e eu, vou sair de casa, fica tudo aí, vou embora. Já não me restava nada. A única que me restava era o que eu podia recolher em várias maletinhas, porque às vezes a pessoa enviava por avião, pelo correio, e chegava tudo destruído. Tanto trabalho para guardar isto, quebrou tudo. Mas eu não percebi o que Deus estava fazendo comigo. E é que me fez pôr os olhos nas coisas que permanecem somente, que são vidas. As vidas. Já não me restava mais nada. E a igreja, Deus às vezes escolhe pessoas e as quebranta, faz com que elas percam tudo. A única coisa que lhes resta é um enamoramento a coisas que permanecem, como ajudar as pessoas, edificar vidas, ajudá-las, educá-las. Mas eu não sabia que o amor ao dinheiro tivesse tantas más experiências e resultados. E, deixa-me dizer-te, não é que eu não tinha dinheiro ou que eu não guarde todo tão pouco. Ninguém está falando isso, porque cada um tem as suas economias. Mas possuir o que te possua a ti disso, de tal forma que você não possa dar ao Senhor, e não possas dar para princípios do Evangelho, já se converte em idolatria e se converte em um grave problema para a sua vida. E mais, eu creio que Deus te tem enredado. E mais, é tempo. É tempo para que você vá da igreja e não escutes mais. Porque Deus não quer ter relação com uma pessoa que seja cobiçosa. Porque está idolatrando, imagine, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Por isso Deus faz isso com tanta gente. Você vê agora essas cadeiras todas vazias. Tem pessoas que lhes dói dar. Deus faz mais com uns pouquinhos, às vezes, do que com muitos. Você sabe que há igrejas em Miami que se reúnem com mais pessoas do que aqui? Tem 2, 3 mil pessoas. Agora, jamais alcança o dinheiro que entra aqui. Naturalmente, porque nós temos umas prioridades de umas coisas e é como uma criança. Você vê que a criança cresce e vai perdendo as coisas. Você não se importa que uma criança comece a pedir porque as calças ficaram pequenas porque ele cresceu. Bom, já teve a quem dar essas calças compridas, porque quer dizer que a tua criança... Imagina que a criança não te consumisse alimentos. Você ia dizer, que bom, não tenho que gastar dinheiro porque o neném não está comendo. Ao contrário, você se preocuparia que a criança não coma. Antes você diz, bom, vou buscar mais, porque o menino está comendo, está crescendo e está exigindo mais. Bom, assim é este ministério. Esse ministério vai crescendo e vai exigindo mais. Olha, que vai exigindo quantas exigências. E é porque já a mente de uma pessoa está em alcance. Porque nós não pensamos em Miami
nós pensamos, me põe aí uns jardins suspensos, umas cachoeiras com água caindo. Você sabe que aí há igrejas que colocam coisas bonitas assim? Veja o que nos dá para pôr aí um mapa. Porque é que a nossa mente está em alcançar a outro. Veja, nós vamos alcançar outros. Quer dizer que dar é uma experiência e um mistério? Porque imagine que você dando recebas. Ao contrário, se você dá, você fica esvaziado. Se você dá, tem menos. Mas é um mistério que você dando, de momento os anjos começam a fazer umas mão de obras aí. Eu me lembro que quando eu estava no sistema, pois ia a uma classe de escola dominical, tinha classes antes da pregação, então havia este senhor que nos dava a classe, a esposa era cega, tinha com 4 filhos, e então o que acontece é que as pessoas sempre guardavam o dinheiro para o serviço regular, onde estava a pregação, mas quando recolhiam uma oferta na escola dominical, as pessoas davam menos, davam um pouquinho. E eu me lembro que eu ouvi uma moeda e ele disse, aqui não me jogue moeda, não. Aqui você tem que lançar dólares. Que moeda? Isso é lá para as missas, quando passavam lá a escova lá na missa, a igreja católica. E então eu disse, olha, o que é assim como pedir dinheiro? Eu sempre, no momento, me aborreci, porque quando vem, acabei de chegar, né? Eu não tinha fixado em qualquer coisa a pessoa se aborrece. Então, uma vez eu falei com o pastor e me queixei, eu disse, olha, esse homem sempre diz que não jogue coisinhas poucas aqui, lance dólares. É que esse ministério, ele é uma palavra, e ele o que quer é ver-te bem, prosperar você. Ele disse, quando você tem que dar é porque ele é um bom professor. Depois eu descobri que ele era o que mais dava na igreja, com 4 filhos e a esposa cega. E também descobri que era o que tinha a melhor casa da igreja e o melhor automóvel na igreja. Lá por Massachusetts, quando os hispanos estavam chegando. E ele me perguntou, mas por quê? E ele não recolheu oferta para ele, porque ele ajudava voluntariamente. Ele tinha seu próprio trabalho, as ofertas ficavam para o uso do edifício, do que eles tinham. Mas era um doador, e como era um doador, sempre tinha. Eu não sei o que o Senhor está te dizendo, mas eu não gostaria que nenhuma raiz destes males tocasse em algum familiar. Se eu te amo, pois eu não quero que nada te aconteça, mas diz aqui que foram traspassados de dores. A pessoa que não dá é traspassada. Às vezes perde por aqui, perde por ali, e você vê ela sempre se queixando. E enquanto mais tem, mais quer, a vida fica impossível para as pessoas, porque é que isso te danifica a tua personalidade. Quando uma pessoa entrega a mente a esta doutrina, tudo muda para você. Uma mente que não se entrega a esta doutrina é uma mente que não está livre, está preocupada, tem situações, mas quando você diz, creio, eu recebo que esta é a verdade, de momento todos os tecidos de tua cara como que se te organizam. Como que já me entreguei, mas enquanto a pessoa luta, ela se avantaja. Você não vê que Deus tem a sua maneira para que você receba esse conselho de amor? E esse conselho é que vai te fazer tanto bem. Por isso é que há tantos testemunhos. Veja as ligações de Cuba que entrou agora essa senhora. Gozosa simplesmente porque a pusemos diante da cruz. Ao passá-la depois da cruz, a mente se lhe libertou e relaxou. As crianças, veja, eu recebo cartas assim dessas viagens, e quando eu leio suas cartas, todas são iguais. Graças por ter me iluminado minha vida.
eu tinha muito medo, eu não podia dormir com a luz apagada, eu isto, eu aquilo. Bom, uma série de testemunhos. Eu tinha temor da morte de meus pais, eu sei que eles me amam. Quantas crianças? Eu tenho testemunhas aí quando eu viajo, umas coisas maravilhosas. E o que dissesse esse senhor que vinha aqui na igreja, que eu não o vi mais por um tempo, e depois eu me perguntava, por que fulano não está vindo à igreja? E era um homem que veio aqui com um caminhãozinho velho, depois tinha 3 caminhões novos, prosperava. Bom, segunda-feira, quando eu ia comprar material para a sua companhia, ele via ali que todo mundo estava se queixando aqui em Miami. E as queixas eram, rapaz, tudo está mal depois de 11 de setembro, que mal ficou. Mas eu disse, não recebo isso. E ele era o único de todos os compradores que estavam ali que sempre estava com uma boa confissão, porque ele aprendeu aqui. Mas quando passavam o prato, sabe por quê? Porque tinha medo do futuro, de que fosse faltar para ele. E ele amava o dinheiro. E eu de pronto falei, Senhor, por que ele não está aqui? E eu senti que Deus disse, eu não o quero aqui. Me enjoei dele, porque ele utilizou minha palavra para se enriquecer, mas não quis compartilhar a palavra para que outros conhecessem esta palavra. O amor ao dinheiro, raiz, que nunca o amor ao dinheiro te faça isso, nunca. Que nunca o dinheiro te possua. Semeia, seja um doador alegre, que isso você vai ver os resultados em teus filhos, vai ver em tuas relações matrimoniais, vai ver em todas as áreas. As finanças vão te livrar por você ser um semeador. Porque você vai ter os anjos contentes contigo. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.